Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprirei os 8 minutos, seguramente. Bem-vinda, Sr. Ministro da Saúde, Sra. Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Eu vou aproveitar esta intervenção do nosso Sr. Deputado João Paulo Correia, que abordou vários temas para além da questão da Direção Executiva do SNS, até, de alguma forma, foi a questão do plano de emergência para a saúde, para começar por exatamente dizer que, relativamente ao plano de emergência para a saúde, e para nós fecharmos definitivamente a questão da consultora, seria imprudente da parte do Ministério da Saúde, que vai desenhar um plano de emergência para responder àquilo que são as necessidades dos nossos cidadãos, não saber exatamente os dados, como é que estão os dados dentro do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, é natural, como acontece nestes casos, pedir a uma consultora que analise os dados que existem para o plano de emergência responder àquilo que são as necessidades das pessoas. Mas isto, enfim, lá chegaremos a este tema, mas como abordou esta questão, eu não pude deixar de dizer. De resto, o Sr. Deputado fala da questão dos relatórios sobre as unidades locais de saúde, fala de falta de respeito, fala da questão da consultora, que eu já respondi, fala da questão também da importância do relatório que o professor Fernando Araújo está feito e fala daquilo que é a grande reforma. Ora bom, eu gostava de começar pela questão da grande reforma. Primeiro, dizendo que a primeira ULS, criada no país, foi em 1999 e foi da pena de uma ministra chamada Maria de Belém Useiro. Ou seja, este início de ter um modelo de organização novo dentro do SNS tem um nome e nós não podemos, de facto, esquecer este nome ou omitir este nome naquilo que foi a criação das unidades locais de saúde. Segundo aspecto, eu esta questão já coloquei e vou hoje colocá-la aqui, eu, na altura em que o Sr. Diretor Executivo do SNS resolve avançar para todo o país com as unidades locais de saúde, exceto os IPOs, eu, na altura, tive o cuidado de perguntar, ainda, enfim, na condição de ex-bastonário, na altura da Ordem dos Médicos, qual foi a base científica, qual foram os estudos existentes no nosso país, que mostravam que as ULS, de facto, funcionavam melhor que os modelos de organização tradicionais. E a este propósito, vale a pena lembrar aquilo que foi o relatório da entidade reguladora da saúde, que foi feito sobre esta matéria em bom tempo, em fevereiro de 2015, a pedido, na altura, do Dr. Paulo Macedo, porque a própria Dra. Maria de Belém disse que elas deviam ser avaliadas antes de se poderem expandir para o resto do país, e este relatório, que avaliou aquilo que foi o desempenho das ULS, não foi propriamente simpático para as ULS. Na maior parte dos indicadores avaliados, eles não foram melhores do que aquilo que existiam no modelo anterior de organização. Mas mais importante que isto, todos nós já ouvimos falar que existe um parecer da UTAM, da Unidade Técnica de Acompanhamento do Setor Público Empresarial, que nós ainda não conhecemos, que não foi tornado público, que sabemos que foi pedido no dia 11 de setembro, vejam lá, 11 de setembro de 2023, e aqui vai a primeira pergunta para a Sra. Ministra da Saúde, porque este relatório é fundamental para perceber se as ULS têm ou não têm viabilidade económica e financeira. E, portanto, se a Sra. Ministra, porventura, já teve acesso a este parecer, dado que neste momento se encontra no Governo, eu gostava que nos dissesse exatamente qual é o conteúdo deste parecer para todos as senhoras e senhores deputados poderem ter uma opinião também sobre isto e sobre esta situação. Finalmente, gostava também de lembrar, e já o disse anteriormente, mas hoje vou repeti-lo aqui nesta casa, que quando o Governo define como um período para apresentar um plano de emergência 60 dias, é isto que estava no programa de candidatura da AD, e foi isto que, aliás, foi cumprido, até foi apresentado antes dos 60 dias, é natural que a Sra. Ministra da Saúde pedisse um relatório ao Sr. Presidente da Direção Executiva do SNS para poder ter dados
relativamente àquilo que era o plano de emergência que ia apresentar. Ora bom, foi exatamente isto, tanto quanto sei, que a Sra. Ministra da Saúde fez. Pediu um relatório ao Sr. Professor Fernando Araújo, que ficou de apresentar o relatório num prazo máximo de 60 dias, que, aliás, menos de 60 dias, que era para dar algum tempo para estabelecer o plano de emergência, e, portanto, eu não vejo aqui qualquer contradição, não vejo aqui qualquer falta de respeito e, muito sinceramente, gostava também que a Sra. Ministra da Saúde, ainda a este propósito, nos pudesse dizer se este relatório que o professor Fernando Araújo, entretanto, já entregou à Sra. Ministra da Saúde, se traz alguma coisa de novo que nós, cidadãos e nós, deputados nesta Casa, pudéssemos saber relativamente àquilo que o Partido Socialista sempre falou como uma grande reforma do SNS. Finalmente, e para terminar, porque o meu tempo está quase no fim, tenho 2 minutos ainda é muito tempo, daria para fazer mais uma série de perguntas, mas eu também gostava de saber se a Sra. Ministra já tem alguma ideia concreta, firme, naqueles estudos que estão a ser feitos, se pretende ou não manter esta reforma do Partido Socialista exatamente como ela está, ou se pretende fazer alterações nesta reforma, porque aparentemente, e toda a gente já percebeu isto, os presidentes dos conselhos de administração, as pessoas que trabalham nos hospitais e até os próprios doentes, que os grandes hospitais, por exemplo o Hospital Santa Maria, não é uma unidade local de saúde. Não é uma unidade regional de saúde, é uma unidade nacional de saúde. E, portanto, eu gostava que nos pudesse dizer alguma coisa sobre isto, se for conveniente. Muito obrigado, Sra. Presidente.